Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta tarde abençoada que o Senhor tem nos dado, nesta tarde maravilhosa que assim o Senhor Deus tem nos concedido, mais um dia de vida, né? Graças a Deus o Senhor tem nos permitido uma vez mais contemplarmos a luz do sol, contemplarmos este belo dia que o Senhor tem nos proporcionado. Com certeza isso, meus irmãos, é resultado da misericórdia do Senhor. Não é? Conforme Jeremias, no seu livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 22, o tão conhecido versículo em que o profeta Jeremias fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam a cada manhã. E ele conclui dizendo: grande é a tua fidelidade. Então, com certeza, louvamos a Deus por cada dia de vida que Ele nos concede, por cada luz do sol que podemos contemplar num novo amanhecer. Tudo isso é resultado da misericórdia do Senhor. As misericórdias de Deus que tem nos acompanhado e tem nos preservado. Parafraseando aqui as palavras do salmista no Salmo 23, o verso 6, quando ele conclui o Salmo 23 dizendo: certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, disse ele, e habitarei ou morarei na casa do Senhor, enquanto eu viver ou eu existir. Então louvamos a Deus por sua bondade, por sua misericórdia, que tem nos acompanhado. E nesta tarde aqui, uma vez mais, eu gostaria de refletir brevemente na palavra de Deus com os irmãos, em uma narrativa bíblica, um texto, acredito eu, muito conhecido dos irmãos da Igreja do Senhor Jesus Cristo, registrado no Evangelho dos Sinóticos, aqui especificamente no Evangelho de Mateus. Mateus, juntamente com Marcos e Lucas, compõem os evangelhos que nós chamamos de evangelhos sinóticos. Então gostaria de compartilhar aqui, especificamente no capítulo 8, e o versículo de número 5 a seguir. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5 a seguir. Gostaria de compartilhar aqui brevemente este texto bíblico no intuito de edificar a fé dos irmãos, de produzir edificação espiritual a você. Como diz Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, o apóstolo afirma à igreja de Roma dizendo que a fé do cristão, que a fé do povo de Deus, ela é alimentada, renovada, acrescentada por intermédio da palavra de Deus. Paulo diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então, neste momento, eu creio que Deus estará renovando, acrescentando a fé de cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Você que nos ouve aí, que está no seu lar, na sua casa, no seu veículo, no seu trabalho, que Deus venha fortalecer a sua fé por intermédio da sua palavra. Capítulo 8 de Mateus, versículo 5, que nos diz assim o texto sagrado: e quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, veio até ele um centurião, implorando-lhe e dizendo: Senhor, o meu servo jaz em casa doente, com uma paralisia, gravemente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e o curarei. E o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sob autoridade e tenho soldados sob mim. E digo a este homem: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: na verdade, eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, nem mesmo em Israel. Vou reler novamente o versículo 10 para ficar claro. E Jesus, ouvindo isso, maravilhou-se e disse aos que o seguiam: na verdade, eu vos digo que não tenho encontrado tão grande fé, não em Israel, segundo a tradução da minha Bíblia. Pois bem, meus amados e queridos irmãos, nesta tarde
É esta narrativa que Deus trouxe ao meu coração para que eu viesse aqui no meu canal compartilhar com você. Como já disse ali a princípio, no objetivo de edificar a fé dos irmãos, no objetivo de produzir edificação espiritual. Edificação esta que só é possível por intermédio da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é a bússola para a nossa vida. A palavra de Deus é a nossa regra de fé e prática. Por ela chegaremos ao céu. Nela encontramos tudo o que precisamos para a nossa vida. Porque a palavra do Senhor, nós sabemos que ela é a bússola que está nos guiando e nos conduzindo em direção aos céus. Nós sabemos que o ministério terreno de Jesus foi marcado por muitos milagres. Foi um ministério totalmente milagroso. O Senhor Jesus operou muitos, diversos e diferentes milagres durante a trajetória do seu ministério terreno, que durou cerca de 3 anos. E Jesus, nessa curta trajetória aqui do seu ministério terreno, operou diversos milagres. Milagres sobre a natureza, milagres sobre as enfermidades, sobre a escassez, desafiando a lei da gravidade, andando por sobre as águas, alta madrugada. Nós sabemos que para ele não há nada impossível, não há nada que o limite, não há nada que o detenha. Nós sabemos que ele é o Deus do impossível, conforme descreve Lucas, capítulo 1, versículo 37, que para Deus nada é impossível. Deus não enxerga o impossível, porque Deus, ele está acima e vai muito além do impossível. Então, nesta tarde, eu estou diante de um dos milagres realizados por Jesus durante a sua curta trajetória no seu ministério terreno, e especificamente aqui em Mateus, capítulo 8, versículo 5 a seguir, que está no contexto do capítulo 8 do Evangelho de Mateus. Se voltarmos aqui 5 versículos atrás, e você ler Mateus do capítulo 8, do versículo 1 ao versículo de número 4, você vai ver que este milagre aqui, na vida do servo do centurião, do qual fiz leitura com os irmãos, é antecedido por um milagre na vida de um homem leproso, que Jesus o cura, o restaura, o toca com sua mão e purifica este homem leproso. Mas o foco aqui nesta tarde, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, seguindo a direção de Deus na sua palavra, é do versículo 5 em diante, quando Jesus cura o leproso. Nos versículos 1 a 4, no capítulo 8, como mencionei aos irmãos, Jesus segue na sua trajetória do seu ministério terreno, na sua trajetória de milagres, na sua trajetória de fé. E nós lemos aqui no versículo 5, que diz assim: E quando Jesus estava entrando em Cafarnaum, após Jesus ter curado o leproso, purificado aquele homem, Jesus seguindo na sua trajetória, Jesus então agora ele entra na cidade de Cafarnaum. E quando Jesus está entrando na cidade de Cafarnaum, a Bíblia diz que um homem, um centurião, ou seja, centurião significa um homem que tinha 100 soldados às suas ordens, 100 soldados sob o seu comando. Era um homem que tinha divisa, era um homem pertencente ao exército romano, um centurião, um homem nobre, um homem eminente, um homem importante no seu tempo, na sua época. E este centurião, quando avista Jesus que vai entrando na cidade de Cafarnaum, a Bíblia vai nos dizer que este centurião de imediato, ele não perdendo tempo, ele avistando o mestre que está adentrando na sua cidade, ele se aproxima de Jesus. E quando o centurião se aproxima da pessoa do nosso Senhor Jesus, agora está o centurião ali tete a tete, frente a frente com Jesus. E a Bíblia nos diz que o centurião chega até Jesus com uma atitude louvável, com uma atitude exemplar. Ele chega até Jesus se humilhando. A Bíblia diz que ele
chega até Jesus implorando, rogando, suplicando. Ou seja, o centurião, meus irmãos. A primeira lição que eu aprendo aqui com o centurião, que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, a primeira lição que este centurião nos ensina, que nós devemos nos achegar diante de Jesus, humilhados, independente de quem nós sejamos, independente da posição que tenhamos, independente do cargo que ocupamos, independente do dom que tenhamos, independente de tudo isso, de quem quer que sejamos ou tenhamos, nós devemos chegar na presença de Jesus humilhados. Nós devemos chegar diante de Jesus nos esvaziando de nós mesmos, implorando, rogando, suplicando e reconhecendo que só Ele, que só Jesus, Ele tem o poder de solucionar os nossos problemas. Ele tem poder de resolver os nossos problemas. E que nesta tarde, meus irmãos, a começar de mim aqui, porque a palavra tem dois gumes, ela fala com quem está pregando e depois fala com quem está ouvindo. Esta palavra é para mim e para você, nessa tarde. A primeira coisa que Deus requer de mim, de você, é que nós venhamos nos achegar na sua presença humilhados, nos esvaziar